Aê, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre testes de metabolômica. Já convida todo mundo. Metabolômica. É isso aí, se você é pipeliner, já coloca aí o aviãozinho, né, o foguetinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui o quebra-cabeça. Eu acho bem legal para exemplificar a metabolômica. Onde será que ele está? Muito boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Isso aí, gente. Deixa eu ver se eu encontro esse quebra-cabeça aqui só para ajeitar. E vocês... Eu não encontrei, vai ficar esse mesmo. Tá tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre metabolômica. E ontem nós tivemos o nosso grupo de estudos, tivemos uma discussão de caso clínico muito legal aqui no Pipeline, gente, foi muito bacana, muito mesmo. E recebi muitos feedbacks positivos, né, dos alunos, então eu quis realmente trazer essa temática para compartilhar com todos vocês que são pipeliners, vocês que ainda serão pipeliners, porque é uma temática muito importante. Vocês me vêm falando muito sobre testes genéticos aqui. E eu quero hoje falar um pouco mais sobre o exame de metabolômica. Então já manda sua dúvida, já coloca aí, ó, enquanto isso, encaminha para o maior número de pessoas que vocês conhecem. Eu já vou encaminhar também, porque realmente hoje a temática ela é bem interessante, né, gente? Bem interessante. Vamos lá então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os exames. Eu queria saber, primeiro, você sabe a diferença entre o exame de metabolômica e o exame genético? Você sabe me dizer a diferença entre esses exames? Por que eles são tão importantes para a prática clínica, para o profissional que sabe lidar com as ciências ômicas, que atua no cenário da nutrição de precisão? Sabem quais são as diferenças? Muito bom, muito bom. E aí, pensando nessas diferenças, o que nós conseguimos identificar principalmente, gente? A gente consegue identificar que a partir dessas diferenças, nós temos um conceito integrado. E todos os exames, todos os testes, né, das ciências ômicas, eles são importantes por quê? Porque eles refletem também uma atualização e uma inovação para os consultórios, né, para os profissionais, principalmente para os pacientes que vão se beneficiar desses exames, porque na verdade todo profissional quer entender mais a respeito de uma ferramenta para trazer para os seus pacientes, né? Então isso é muito importante também, porque essa atualização constante, ela mostra o quanto que esse profissional ele está disposto, o quanto ele está disposta, né? Essa profissional ela está disposta para trazer essa atualização para dentro do consultório. E os exames de metabolômica, eles são recentes, né? Se a gente observar aí, comparar com os exames genéticos, eles são bem recentes. Então, os exames de metabolômica, nós temos aqui no Brasil pelo menos 3 empresas que trabalham com esses exames. E o objetivo dessa live não é falar sobre quem são essas empresas, tá bom? Não tenho nenhum objetivo de fazer nenhum tipo de propaganda aqui gratuita, mas eu quero abrir os olhos de vocês, tá bom? Quero compartilhar essas informações que muitas vezes são compartilhadas dentro das nossas aulas, dentro das aulas aqui dos pipeliners, né? E aí eu já queria compartilhar com vocês, porque vocês precisam também saber como fazer essas escolhas bem feitas. Tô convidando aqui as pessoas para virem para a nossa live. Então, peraí, que eu já tô quase no último grupo aqui, convidando a galera. Mas eu, se fosse você, também convidaria, hein? Porque eu preciso saber se você tem mais alguma dúvida. Tem alguma dúvida que vocês queiram saber a respeito dos exames?
Ontem foi tão bacana porque a gente teve a discussão de caso clínico, né? E nessa discussão de caso clínico, nós falamos bastante sobre a metabolômica. A gente teve, quem fez a apresentação foi uma pipeliner, a Natália, e ela mostrou o perfil genético dela, ela mostrou o perfil comparativo entre metabolômica que ela fez em maio e a outra ela fez em agosto. E fez um comparativo, né, a respeito dos resultados dela, o que ela fez de intervenção, o que ela passou durante esse período, né? Então foi muito bacana, por quê, gente? Porque muitas vezes, boa noite, Saulo é nosso pipeliner também, muito boa noite. Muitas vezes a gente faz um teste genético, né? E esse teste genético, ele fala muito sobre como nós somos ou quem nós somos. Mas o teste genético, ele não indica como nós estamos. Então, por exemplo, se eu pego um teste genético e eu identifico lá a alteração, por exemplo, de MTHFR, e nessa alteração de MTHFR eu tenho, por exemplo, uma predisposição a ter eventos trombóticos, é uma predisposição, correto? Não estou falando que essa pessoa, ela obrigatoriamente ela vai ter esse risco. Maravilhoso. E a esses eventos trombóticos aumentados ou potencializados por uma variante genética, eles podem ser melhor observados ou melhores acompanhados, do ponto de vista de risco, por exames, por exemplo, de metabolômica, porque nós vamos avaliar quais são os metabólitos que são produzidos da interação entre genética e ambiente. Então, o que nós conseguimos identificar? Que um auxilia o outro. Um não anula o outro, um não é melhor do que o outro, são complementares. Então, quando nós conseguimos observar metabólitos, por exemplo, associados com perfil de metilação, associados com perfil de acetilação, que de alguma maneira envolva vitaminas de complexo B, por exemplo, nós conseguimos identificar o quão eficiente são as nossas estratégias nutricionais. Então, eu posso, por exemplo, passar um metilfolato para um paciente que tem alteração de MTHFR, mas eu vou ficar passando isso para sempre? Hoje eu falei isso com uma paciente. Você não pode pensar que vai ser um consumo eterno, porque a ideia é a gente fazer uma correção pontual, entender quais são os próximos caminhos e realmente realizar condutas que sejam mais assertivas, mas não algo eterno, não algo permanente. Eu preciso trabalhar com estratégias que são estratégias, claro, que venham de encontro às necessidades atuais e que serão aprimoradas de acordo com o passar do tempo, de acordo com o ciclo, né, ou com a fase da vida dela, com as demandas, com os objetivos, mas isso é importante e é validado pela metabolômica, porque eu consigo identificar o aqui e o agora. Então, uma vez que eu identifico no exame genético um risco, uma predisposição, na metabolômica, eu identifico o aqui e o agora. Então, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Eu estava preparando uma aula agora para sábado e aí eu me lembrei daquele caso, até coloquei lá na aula, daquele caso do ator, né, do ator que fez o papel lá do Thor, dos Vingadores, que ele tem uma alteração, duas alterações, na verdade, da ApoE, né? Então, ele tem ali a presença do alelo E4. O alelo E4, como vocês bem sabem, quando a gente fala de nutrigenética, quando a gente fala de genética, esse perfil aí da E4 é um perfil de predisposição, não é um perfil mandatório, não é um perfil que vai destinar, não é um perfil que potencializa diagnóstico. Ele é uma predisposição. É uma predisposição importante? Sim. Comparado a uma pessoa que não tem a mesma alteração, é uma predisposição importante. Mas com certeza ele vai ter? Não. Ninguém sabe, é uma loteria, certo? Só que mesmo assim, esse ator decidiu diminuir, de repente, ali a carga de trabalho, ele decidiu condutas muito mais preventivas, e aí eu vi uma manchete escrito assim: conhecer esse perfil causa mais ansiedade do que benefício. Então, eu comecei a refletir a respeito disso. Por quê, gente? Se você tem o conhecimento de que um perfil genético pode causar muito mais ansiedade, muito mais preocupação no seu paciente do que um benefício, isso é falta de conhecimento para passar essa informação.
Porque a forma como alguns sites colocam é como se fosse realmente um diagnóstico. Nossa, o ator tem essa alteração, então ele com certeza vai ter Alzheimer, né? Porque é uma predisposição. Mas, gente, não é sobre isso, né? Os testes genéticos, eles não podem ser banalizados dessa maneira. Então, por isso é muito importante que as pessoas, pacientes ou profissionais, sejam bem informados. Por isso que o trabalho aqui que eu faço junto com vocês é um trabalho muito importante. Porque uma vez que essa informação correta ela é propagada, uma vez que uma informação séria ela é propagada, muitas pessoas podem ser alcançadas e beneficiadas. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Não importa se sejam muitas pessoas ou poucas pessoas, o importante é continuar. E algo que me chamou muita atenção é que, óbvio, que a classe médica, os profissionais, né? Eles vão, sim, ter muito mais uma atitude, assim, muito mais agressiva no sentido de que, uau, não é para tanto, e realmente não é para tanto. Então, nós precisamos ponderar aquilo que nós falamos, inclusive, para os pacientes. Como a Cami colocou, exatamente são preditivos. Então, essas alterações, mesmo as alterações metabolômicas, são alterações preditivas. Então, por exemplo, aí a gente descobriu que o paciente tem essa predisposição genética, por exemplo, para ter alteração lá pro Alzheimer, como esse ator que eu comentei. E aí, a gente vai olhar no perfil metabolômico dele, tudo indica aumento de estresse oxidativo, aumento de resposta inflamatória, todos os metabólitos que ele produz, dessa interação entre genética e ambiente, colaboram para que ele tenha ali um perfil muito mais inflamatório, mesmo sem ter, por exemplo, sinais e sintomas, mesmo que a bioquímica dele esteja tranquila, esteja normal. Por exemplo, não tem resistência da insulina, pensando em composição corporal, ele não está com peso, um excesso de peso, ele não tem um percentual de gordura aumentado, não tem nada clinicamente que fale, não, ele está indo por esse caminho de resposta inflamatória. Mas metabolicamente, as células já estão produzindo ali metabólitos que são importantes para aumentar essa resposta inflamatória. E não é somente as nossas células, mas as células também bacterianas, né? Então, as bactérias que estão no nosso corpo, que colonizam o nosso corpo, que colonizam principalmente o nosso intestino, produzem muitos metabólitos. E esses metabólitos, eles podem ser metabólitos que influenciam no status de saúde ou não. E, com certeza, na hora que a gente pega um exame de metabolômica, por isso que é muito importante conhecer as opções, para saber também direcionar qual é a melhor opção para o nosso paciente. Então, quando você pega ali o histórico desse paciente, então vamos pensar que esse paciente, por exemplo, ele tem ali alterações, ele já falou que ele tem algumas sensibilidades alimentares. Então, ele tem sensibilidades alimentares e ele disse que, por exemplo, ele tem um intestino mais irregular. E ele falou que tá perdendo mais peso nos últimos tempos. Então, ele trouxe ali um quadro pra gente que nós supomos que realmente tem a perda de micronutrientes. Então, quando você vai solicitar um teste de metabolômica, se essa for a sua primeira opção, solicite um exame que também possa avaliar esses micronutrientes, porque não vai adiantar avaliar o todo, a resposta inflamatória como um todo, mas sem eu identificar se realmente ele está conseguindo manter essa maior biodisponibilidade de micronutrientes. Então, de complexo B, por exemplo, isso é muito importante observar, não como uma inferência, mas sim como algo bem assertivo e bem específico. Então, isso é muito importante. Do ponto de vista, científico, a gente consegue fazer metabolômica com os nossos fluidos, como saliva, dá pra gente fazer, sangue, né? A maioria dos artigos trazem sangue como principal amostra, né? Tipo de amostra, principal fluido aí que a gente pode fazer análise. Por quê, gente? Porque os artigos também, eles estão trabalhando com um grande número de pessoas e eles otimizam. Vai coletar sangue para fazer bioquímica, vai coletar sangue para fazer várias outras análises, até análise genética, então já aproveita esse material e já faz a metabolômica, né? E claro, como o banco de dados é muito maior do ponto de vista científico, por conta desses benefícios da coleta de sangue, que eles já otimizam, claro que os pesquisadores ficaram pensando em outros fluidos. Então, por exemplo, existem marcadores que são muito mais interessantes observar na urina,
né? Então, por exemplo, você pega metabolismo ali de vitaminas de complexo B, a gente tem uma metabolização importante, finalzinho ali, né? A gente tem produção de ácidos orgânicos também via urina, então tudo isso é muito mais relevante. Se você quiser avaliar, por exemplo, metabólitos secundários, muitas vezes a saliva ela te mostra um pouquinho mais. Só que para isso é importante o meu conhecimento prévio como profissional. Porque do contrário, eu começo a solicitar um monte de exame, e aqui no Brasil a gente tem exames que coletam saliva, que coletam urina, que coleta sangue pelo fato de ter uma necessidade de um laboratório, né, uma coleta específica, legislação, né, autorização da Anvisa e tudo mais, fica mais difícil. Às vezes o paciente, ainda mais com os atendimentos online, o paciente mora lá no interior, do interior, então muitas vezes é mais fácil mandar um kit, ele faz a coleta e depois encaminha novamente. E é algo que é muito importante, né? Esse transporte da amostra, como é uma amostra biológica, cada empresa também tem critérios para fazer esse transporte. Então, a gente sabe que esse transporte ele pode também ter um custo mais elevado dependendo da amostra. Geralmente a saliva, por ter um transporte mais especial, principalmente por ser ali congelada a amostra, tem uma necessidade aí de uma transportadora específica, enfim, isso eleva um pouco o custo do exame como um todo, tá? Então isso é importante. E o exame de urina, nem tanto. Então, tem que colocar aí na balança o que vai ser primordial aí para o seu paciente. Então, se de repente seu paciente mora perto de onde tem um laboratório, na mesma cidade, na mesma região muito próxima, de repente faça muito mais sentido. Se não, vale a pena pensar nas outras possibilidades. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar numa teia metabólica, que a gente estuda muito na nutrição funcional, essa teia metabólica, ela me mostra, por exemplo, que a base ali é a minha genética, ou seja, eu tenho a predisposição, mas não necessariamente eu estou caminhando com esse risco em evolução de uma determinada doença. E aí eu consigo observar essa evolução junto com a metabolômica. Então, a metabolômica, sim, vai me mostrar, olha, você está nessa evolução aqui. Olha, o seu caminho é esse caminho de evolução aqui. Então, isso é muito interessante porque, às vezes, eu nem tenho tanta predisposição genética que foi identificada lá no meu exame, mas eu estou indo por um caminho que potencializa outras comorbidades. E muitas vezes são disfunções que vão acontecendo ao longo do tempo que não necessariamente tem a ver com somente esses micronutrientes que eu deixo de consumir, mas principalmente, ou o excesso que eu consumo, mas principalmente por interações às vezes de medicamentos, interações, por exemplo, de xenobióticos que são nocivos e que de repente estão no ar, na água, enfim. Então eles podem interagir também, e isso reflete muito bem na metabolômica. Então, quando a gente avalia um perfil metabolômico, nós estamos avaliando de forma pontual. Por isso que é importante, de repente, você vai fazer a coleta, é importante, de repente, você manter aquele hábito. Por exemplo, eu passei no nutricionista, ele me indicou o exame, agora eu vou mudar tudo para coletar. Coleta do jeito que você tá, para você saber o baseline, o ponto de partida, o T0, sabe? Quando você faz a leitura lá de artigo científico, sempre tem um baseline, o tempo zero, como um start aí para começar. Por quê? Porque é importante você saber de onde você partiu e onde você está quando repetir esse exame. Um detalhe também, o exame genético não precisa ser repetido, mas o exame metabolômico tem necessidade de repetição. A cada 6 meses, 1 ano, depende muito do paciente, mas tem necessidade de repetição, tá certo? Algo que é muito importante também a gente lembrar que nos exames de metabolômica, por exemplo, metabolômica da saliva não tem estudos com validade em crianças ou adolescentes abaixo de 18 anos. Então, é uma recomendação que realmente seja feito somente em pessoas acima de 18 anos, porque os estudos, eles abrangem em adultos acima de 18, tá bom? Então, isso é muito importante. Tati, mas se eu fiz numa criança e essa criança, ela avaliou esses metabólitos, ok, mas é porque eles sempre usam as faixas de referência, né? Então, se você pegar um exame aí, praticamente parecido com um exame de sangue, né? Um exame convencional. Então, vai estar lá a faixa de referência. Essa faixa de referência vai tô supondo aqui, né? Vai de 0 a 20. Você tá lá com 10, você tá na metade.
né? Essa metade pode ser o intermediário, por exemplo. Só que o intermediário que foi visto no estudo em adultos é o intermediário de risco. E o intermediário que não foi visto no estudo com adolescentes, de repente, ou jovens abaixo de 18, de repente pode ser um intermediário de risco reduzido. Então, como não existe uma abordagem muito mais específica e com rigor científico importante, então é melhor não fazer a metabolômica de saliva em crianças e adolescentes, enfim, jovens abaixo de 18 anos. Né? Então, se você atende esse público, vai para a metabolômica de urina, tá bom? O mundo ideal é realmente a metabolômica de sangue, de avaliação pelo sangue. Mas, enfim, para praticidade e para ser menos invasivo, os laboratórios adotaram e as pessoas responderam muito bem à metabolômica com coleta de saliva e também de urina. E como eu falei para vocês, é um exame que vai se repetir, né? Então, por exemplo, pode ser que você observe, ontem a gente observou muito bem, no exame que a Pipeliner fez em maio, tinha lá um perfil de glutationas X. E aí, por exemplo, se você entende de genética, dá para fazer também uma associação com a genética. Então, será que essa paciente tem alteração das glutationas, das deleções em glutationas e tudo mais? Será que não? Será que eu preciso aumentar consumo ali de aminoácidos que são precursores para a formação de glutationa para essa paciente, por exemplo, cisteína? Aí você começa a observar, a cisteína estava mais alta, mas não foi suficiente para formar essa glutationa, pelo menos olhando para o exame. E aí, então, depois de 5 meses, ela repetiu o exame e as glutationas estavam reduzidas ainda. Então, e foi até menor. Então, tava um perfil lá, era menos de 1, né? Porque as referências mudam também de marcador para marcador. Menos de 1, então tava um pouquinho menor. Então, o que será que ela fez? Quais foram as estratégias que ela utilizou para reduzir ainda mais essa glutationa? Aí a gente começa a pensar em bioquímica também. Por quê? Porque essa glutationa ela é muito importante, é uma enzima de fase 2, muito importante para a resposta hepática, ao processo de detoxificação. Claro que ela depende de aminoácidos, que são aminoácidos importantes também para a formação dela, um deles é a cisteína, um aminoácido limitante, mas, por exemplo, lá no ciclo da homocisteína, no ciclo de um carbono, eu também posso ativar a formação de mais glutationas via vitamina B6, via beta-cistationina, né? Ela pega ali essa cisteína e joga para a formação ali de glutationa. Então, se eu tiver alteração do ciclo de um carbono, né, que também participa o folato, participa B6, participa B12, participa betaína, participa colina, participa B2. Então, a B2 ela é muito importante para quê? Para ser um cofator. Então, às vezes, está faltando o cofator. Muitas vezes está faltando identificar quais são esses nutrientes que são dependentes desse ciclo para potencializar, por exemplo, essa formação de glutationa. E não simplesmente ficar dando NAC, porque antigamente, quando eu comecei a estudar genética, a gente olhava assim a alteração de glutationas, risco, predisposição, a gente falava assim, dá NAC para o paciente. Só que não necessariamente. Hoje a gente já fala assim, olha, ele pode sim necessitar de NAC, mas eu faria uma metabolômica para confirmar esse meu achado, por exemplo. Então, hoje é muito mais fácil, é muito mais seguro você ter ali em mãos um teste de metabolômica, por exemplo, para fazer uma prescrição muito bem feita, tá? Isso é muito importante. Da mesma forma como vocês hoje sabem que se eu ficar dando muito probiótico para o paciente sem saber realmente como está esse perfil de microbiota intestinal, eu posso piorar o quadro dele ao invés de melhorar. Né? Eu posso potencializar sinais e sintomas ao invés de diminuir, ao invés de melhorar mesmo, ao invés de trazer mais benefícios. Então, quando a gente utiliza a ferramenta, a gente tem que utilizar essa ferramenta no momento em que esse paciente ele precisa. Não existe uma ordem. Às vezes o paciente ele chega com uma hipersensibilidade alimentar e ele vai precisar realizar exames mais específicos. E aí, se eu for pedir, por exemplo, o genético, né? O paciente acabou de falar para mim, Tati, olha, quando eu como lactose, quando eu como glúten, quando eu como a proteína do leite, enfim, tudo aqui eu tenho um processo mais exacerbado, uma resposta mais exacerbada. Aí eu vou pedir para ele, por exemplo, fazer um teste genético que vai demorar 40 dias para vir lá as intolerâncias, entendeu? Não faz muito sentido. Então, muitas vezes eu já tenho que pedir ali um teste mesmo
né, por exemplo, de sensibilidade alimentar, para já identificar se existem outros alimentos ali que naquele momento ele tem que diminuir o consumo. E muitas vezes é pontual. E aí, então, nós vamos trabalhar com as necessidades e as prioridades desses pacientes, né? Só que é por isso que é muito importante o conhecimento, porque o conhecimento, ele te abre a mente. Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue discernir, olha, vamos por esse caminho aqui, não, vamos por aquele outro caminho aqui. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela chega na minha consulta, ela fala assim, nossa, Tati, queria muito fazer o teste, essa semana mesmo, né? Queria muito fazer o teste genético. Eu falei assim, não, vamos para o farmacogenética. Olha aí, ó. Não que eu vá prescrever medicamentos, né? Nutricionista não prescreve medicamentos, óbvio. Mas é porque a paciente era médica. Então eu falei, olha, o que vai ser importante? Você faz o uso de muitos medicamentos aqui. Então eles podem interagir entre eles podem competir entre eles podem causar mais efeitos colaterais. Você relatou isso e isso. Então é importante. E aí sim, muitas vezes a gente tem que ir por um caminho para ajudar esse paciente. Mesmo que eu queira muito observar o perfil genético dela, metabolômico e tal, mas eu preciso direcionar naquilo que ele me traz como principal dor e principal queixa, né? Galera, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Boa noite, Fábia, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido, pessoal? Coloquem aí nos comentários. Sim, Tati, tá fazendo sentido. Não, Tati, não tá fazendo sentido. Coloquem aí. E algo que eu sempre ouço, né? Isso é muito importante. Quando a gente faz um perfil aí de metabolômica, querendo ou não, nós estamos trabalhando com a epigenética do paciente, né? Por quê? Porque essa metabolômica ela é uma interação entre a genética e o ambiente. Então, ela reflete muito a epigenética. E como eu falei para vocês, o perfil ali das bactérias intestinais, os metabólitos que as bactérias produzem, também vão refletir bastante sobre o status de saúde desse paciente. Então, eu tenho que olhar muito para a epigenética. E isso é totalmente epigenética, né? E a gente sabe também que os metabólitos, olha isso que fantástico, os metabólitos dessas bactérias. Então, as bactérias produzem metabólitos, nossas células produzem metabólitos. Então, esses metabólitos todos juntos regulam também mecanismos epigenéticos de metilação, de acetilação. Então, aumentam ou diminuem a expressão gênica. Olha que magnífico. E aí, às vezes, a gente fica batendo na mesma tecla sempre. Fica dando metilfolatos para quem tem alteração em MTHFR, ou nem sei se o paciente tem alteração, já dá metilfolato de uma vez. Gente, não é esse o caminho, né? Eu até ontem comentei, nutrigenética não tem nada a ver com protocolos, então eu não posso falar, todo mundo que tem alteração em MTHFR obrigatoriamente vai fazer uso, nesse momento, para sempre, eternamente, de metilfolato, metilcobalamina e qualquer outro grupo metil. Não é bem assim. Eu tenho que olhar o todo. Esse paciente tem mais predisposição a responder a esse tipo de nutriente mais facilitado? Sim, ele tem muito mais predisposição. Mas aí eu dizer que ele vai precisar nesse momento sem antes ter visto outros marcadores? Não. Então isso é muito importante. Tem que observar antes. Eu preciso olhar antes. Eu preciso ter aquele olhar integrativo, inclusive, que faz parte da nutrição de precisão, né? Toda vez que a gente fala de nutrição de precisão, que nós colocamos aqui esse cenário da nutrição de precisão, a nutrição de precisão não é só olhar para os exames. A nutrição de precisão é você olhar para o indivíduo que te procura e olhar para todo o cenário que envolve a vida dele. Então, a vida dele não é envolvida por exames, a vida dele não é só solicitar exames, sabe? Não é só sobre isso, é tanto que muitas vezes o paciente, já aconteceu várias vezes isso, o paciente vem para mim com um teste genético, eu não quero ver na primeira consulta, eu quero saber quem é ele, eu quero entender ele, eu quero saber as demandas dele, eu quero saber por que ele veio me procurar, eu quero saber qual é a dor dele, qual é a queixa dele. Não é que eu ignore o teste genético, não, mas que se eu colocar mais uma variante aí, mais uma variável aí, nessa consulta, a consulta vai ficar extensa, ele vai querer saber de tudo, eu não vou conseguir saber nem dos horários dele, aí o plano alimentar não fica satisfatório. Então, é só uma sugestão que eu dou pra vocês, sabe? Porque isso não tem nos artigos,
Quem só estuda e não pratica não sabe muito bem sobre isso, porque isso é a experiência que diz. Então, minha sugestão, né? Às vezes você está começando aí a nutrigenética, a nutrição de precisão, e aí vai abordar, vai fazer a sua consulta tradicional e vai abordar esses pacientes com os testes, com as ciências ômicas, e tá tudo bem. Mas tenha um tempo de consulta para discutir essas ciências ômicas. Tenha um tempo de consulta para escutar o seu paciente, para entender esse paciente, para saber das demandas. E é o que eu sempre falo, gente. Toda vez que ele voltar na consulta, reveja o teste dele. Dê uma olhada nesse teste. Hoje, por exemplo, ontem e hoje, eu atendi pacientes que são mais antigos, pacientes de 2019, 2020. E aí, nós estávamos olhando e falei, deixa eu abrir seu exame, deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu exame, né? Ela me fez uma pergunta lá do glúten, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no seu exame. Olha, seu exame é isso, isso e isso, então o caminho é aquele outro. E isso é muito importante, por quê? Porque o paciente, ele sente que ele fez um exame, ele fez ali, ele investiu nessa ferramenta, e essa ferramenta, ela é utilizada, não é verdade? Então, o exame genético, você pode utilizar por toda a vida desse paciente, fazendo as atualizações, né, trabalhando ali com o que a ciência traz de novo, né, essa semana, amanhã. Depois do Jogo do Brasil, você vê como aqui a gente não para. Nós teremos aula, né, os pipeliners aqui, nós teremos aula de atualizações do Congresso Internacional que eu fui. Então, eu trouxe todas as atualizações para discutir aqui com os alunos amanhã. Vai ser muito bom. Pós Jogo do Brasil, hein? Olha como o nosso foco, ele é disciplina total aqui, disciplina total. Deixa eu te perguntar, se você fosse convidado, você não é pipeliner, mas se você fosse convidado pós-Jogo do Brasil, você viria saber das atualizações? Deixa eu te perguntar se você viria para uma sala aqui do Zoom saber das atualizações do último congresso da Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica. Eu acredito que muita gente viria, mas queria saber a sua opinião. Coloca aí que eu quero ver. Coloquem aí. Por quê, gente? Porque eu sei que vai ser importante, muitas pessoas já estão com outros compromissos, tá tudo bem, mas não dá pra parar, não é verdade? Não dá pra parar. Aí, ó. Viu? Eu tinha certeza que vocês viriam. Então, isso é importante também, por quê? Porque aí o Congresso trouxe algo bem interessante, só dando um spoiler pra vocês, muitos estudos com metabolômica em crianças. Muitos. Só que metabolômica em sangue, né? Foi isso que eu falei pra vocês. Mas eu fiquei muito feliz porque com crianças, entendeu? Então, eles mostraram vários gráficos, vários estudos lá, estudos que já foram publicados, estudos que foram submetidos, muito bacanas, mas mostrando ali a repercussão nas crianças. E isso é importante por quê? Porque assim como a genética tem uma influência aí na vida do indivíduo a longo prazo, a metabolômica também. Então, quanto antes eu tiver um conhecimento, antes eu sei o que eu tenho que fazer. Né? A mesma coisa se alguém falar assim, ó, não vai por aquele caminho, que aquele caminho tá interditado. Se você for sabendo dessa informação, então você assume o risco. Se você falar assim, muito obrigada por ter me avisado, eu vou contornar, eu vou por um outro atalho, eu vou por um outro caminho, você vai ganhar tempo. Apesar de, se não soubesse essa informação, pensar que perderia tempo, você ganha, porque realmente você vai não ter aquela dor de cabeça de repente ter que passar por um buraco, enfim, filas enormes, porque as pessoas não sabiam que estava interditado, enfim, fazendo só um comparativo, né? Então, olha só os benefícios que a gente tem. Só que algo que também vai ser muito importante, que poucas pessoas falam sobre isso, que nem todo profissional sabe interpretar um teste metabolômico. Hoje eu recebi um áudio de uma pipeliner, não vou falar quem ela é, mas ela falou assim, Tati, aí ela está se consultando com uma Nutri, né? E ela falou assim, Tati, aí eu mostrei o exame de metabolômica. Aí ela olhou, aí eu, Aí ela viu, aí ela, tipo, meio que desconversou, depois quis chamar atenção ali nos resultados do exame, né? Ou então acontece como aconteceu com uma conhecida minha, que é da área da saúde, não é Nutri, é de outra especialidade, e ela falou assim, aí eu fui levar no nutricionista, a nutricionista falou
falou assim, mas tudo que tá aí nesse exame é o que você já apresenta porque a sua condição é pró-inflamatória. Tipo, everybody está inflamado, entendeu? Todo mundo está inflamado. Então, qual que é a grande diferença? A diferença é como você lida com a sua resposta inflamatória, que é diferente da minha. E isso é que é o mais bonito de tudo, porque se eu entender como eu vou responder e como você vai responder, eu tenho condutas para mim que são condutas diferentes para você. Ou muitas vezes são condutas até que parecidas, mas em proporções diferentes, entende? Então, assim, falar que a pessoa tá inflamada já é muito clichê, porque tá todo mundo inflamado, não é verdade? Se você observar aí, quem faz clínica, na hora que você bate ali o olho no paciente, e quem não faz também, né? Mas se você pega os artigos, se você estuda, se você faz pesquisa, você olha e vê muita resposta inflamatória no pessoal. Então, assim, falar que a pessoa está inflamada é óbvio, mas quando você pega e analisa biomarcador por biomarcador, parâmetro por parâmetro, faz as correlações, estuda, se aprofunda, identifica, isso dá trabalho. Isso dá trabalho e dá o dobro, o triplo para quem não entende, né? Então, se você é paciente, está passando por aqui, se você for buscar alguma informação, pergunte para esse profissional se ele entende mesmo do assunto, né? E se for possível aí, olhe até o currículo, né? Isso é muito importante. Muito importante, eu não tô brincando, de verdade, tá? Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença na sua vida. E trabalhar com metabolômica, gente, é trabalhar com o que tem de mais atual na ciência da nutrição. Não é um modismo, né? Muitas pessoas podem pensar que é um modismo, mas não é um modismo. O que a gente considera ali como uma relevância, principalmente quando nós temos estudos envolvidos, né? E aí, como eu falei para vocês, se eu for pesquisar e se eu for colocar na ponta do lápis, né? Quem tem mais estudos? Metabolômica de saliva ou metabolômica de urina? Urina tem muito mais estudos, tá? Isso é inegável. Você tem, por exemplo, metabolômica aplicada para tudo, por exemplo, para endometriose, para atletas de alto rendimento, para quem tem alopécia, para quem tem síndrome pós-Covid. A gente não tem aplicação para tudo, né? E principalmente saliva, que não vai ter aplicação para tudo mesmo. Mas o que tem, os laboratórios são responsáveis pelas informações que eles colocam. Então, se está ali, eu preciso também saber quais foram as referências utilizadas, né? Então, se você tiver alguma dúvida, fale com os laboratórios. Isso é muito importante, manter um contato, manter uma comunicação. Para saber, tô vendo esse resultado aqui, né? E tá associado com esse risco cardio, tá associado aqui com essa resposta inflamatória. Posso ver os artigos? Não precisa nem me mandar os artigos, me manda só a referência que eu procuro. Isso é muito importante, porque a gente está muito acostumado a aceitar. Então, tá assim porque tá assim, gente, tá assim, e vai estar assim, entendeu? E não é bem assim. A gente não precisa aceitar, muito menos ficar satisfeito com uma única informação, tá bom? Por isso que aqui nós montamos, já fez um ano, montamos um grupo de estudos, nós chamamos de GEMP, carinhosamente, né? Nosso grupo de estudos em nutrição de precisão. E uma super novidade para vocês, Pipeliner já sabem, né? Joana chegou, seja bem-vinda. Chegou um pouquinho atrasada só, mas tá tudo bem. A partir do ano que vem a gente vai estudar também microbiota intestinal, porque não tem como desvincular, né? Então o Pipeline, o foco total é genética, né? Mas a gente não tem como, a gente estuda metabolômica junto. E o foco do grupo de estudos é discussão prática e científica de metabolômica, e agora, de metabolômica sempre foi, né, o grande objetivo, mas agora também de microbiota intestinal. Então isso vai ser muito bom, todo mundo vai crescer junto, imagina só. Olha que completinho, nós temos genética, metabolômica e agora microbiota intestinal, né? Sempre com discussões de caso clínico, sempre discutindo artigos científicos, condutas. Isso é muito importante, gente, porque a prática clínica, ela é muito relevante, principalmente por quê? Porque é com a prática que a gente consegue ajudar mais pacientes. Então, se você só
ouve falar de metabolômica e nunca viu um exame na vida, né? Então, até ontem, uma pipeline falou assim, Tati, primeira vez que ela é da turma nova, primeira vez que eu vejo esse exame, muito legal, onde que faz, quero fazer. Eu falei, calma porque existem outras empresas, calma porque você vai saber solicitar o melhor exame para você, para o seu caso, calma porque é importante conhecer as possibilidades, né? Então, é o que eu sempre falo, conheça as possibilidades, porque às vezes a gente vai lá na primeira possibilidade e nem sempre vai ser a melhor. Então, conhecer pode também nos ajudar a encurtar aí a distância entre os nossos resultados, né? Entre aquilo que a gente faz e as conquistas que a gente tem. Então, é bem relevante. E como eu falei, é tudo complementar. Tem vários artigos que, inclusive, a gente já discutiu aqui, artigos que falam sobre metabólitos que são produzidos. Então, por exemplo, você pediu para o seu paciente consumir polifenol. Então, você falou para ele, agora que tá chegando o final do ano, né? Sei lá, aumentar o consumo de cereja, aumentar o consumo de frutas vermelhas. Aí ele foi lá e aumentou. E aí, o que acontece? Quando ele começa a consumir, o intestino dele, as bactérias, começam a produzir metabólitos que são identificados porque o aumento do consumo de polifenóis por nós, essas bactérias começam a produzir metabólitos e esses metabólitos, eles estão associados a esse consumo de polifenol, tipo um biomarcador, sabe? Então, esse biomarcador vai mostrar para você no exame, por exemplo, né? Olha, realmente esse paciente ele tá consumindo. Realmente aquilo que você pediu para ele fazer, ele tá fazendo sim. E aí muitas vezes você pode falar assim, tá, mas ele tá consumindo, mas tem pouco ainda sendo produzido. Aí a gente tem que entender qual é o caminho. Porque às vezes está sendo produzido em pouca quantidade porque tem uma alta demanda de estresse oxidativo. Às vezes produz em menos quantidade porque tem, por exemplo, metal pesado, porque é um paciente que vive com cortisol nas alturas, é um paciente que dorme mal. Então são N fatores que podem também estar associados. Mas o mais interessante, o primeiro objetivo da metabolômica foi identificar se o consumo alimentar batia com os parâmetros que eles poderiam avaliar, por exemplo, de metabolômica, né, de metabólitos. Então, para identificar exatamente o que esse paciente ele estava consumindo. Será que ele estava consumindo esses polifenóis? E esses polifenóis realmente estavam sendo metabolizados? Então, tem vários estudos. Aí sim, tem estudos com crianças, tem estudos com adolescentes, tem estudos com jovens, estudos com atletas, né? E a gente já discutiu esses estudos também nos nossos grupos aqui, nas nossas aulas, né? Então, são muitas discussões muito interessantes. Ó, a Ruth falou assim, a Ruth Pipeliner nova. É muito boa a discussão no grupo, aprendizado na prática mesmo. É porque a gente tá ali, por exemplo, e a gente identifica, e é todo mundo estudando, né? Ontem a gente ficou com várias pulgas atrás da orelha por causa do colágeno. Então, a gente vai começar aqui uma série de estudos sobre colágeno. Tati, mas já é dezembro, você vai estudar colágeno? Vamos! Eu sempre falo, nós vamos estudar colágeno juntos, né? E hoje uma pipeline já mandou mandou até uma foto, mandou áudio falando do colágeno, então o colágeno pegou. Desde ontem a gente vai se dedicar a estudar o colágeno. Por quê, gente? Porque se é importante e causou dúvida, temos que ir atrás dessa informação, né? Mesmo que a gente vá atrás da informação e fale assim, olha, não vi muita coisa na literatura. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa rápida, não vi muita coisa na literatura. Então, por que começou essa preocupação nossa? Porque a gente começou a observar que um biomarcador feito por um determinado laboratório, ele apresenta alterações em praticamente todos os pacientes. A gente quer entender o porquê. Então, será que as pessoas estão consumindo mais, né? No caso aí do colágeno, será que elas estão tendo mais demanda? Será que tá todo mundo com mais demanda? Será que eu tenho desvio de rota para quase todo mundo, né? Não vou dizer todo mundo, porque eu não avaliei todo mundo, óbvio. Mas se juntar os pacientes de todos os pipeliners e os nossos exames, praticamente todo mundo tem alguma alteração. Aí eu fiquei me perguntando, né? Quem estuda genética já começa a se perguntar, ou será que essas pessoas também têm alteração, por exemplo, de colagenases, de enzimas que degradam colágeno? Será que todo mundo tem essa alteração? Porque se todo mundo tiver essa alteração, faz sentido você ter mais marcadores que estão associados com degradação, porque você tem mais ativação da enzima, certo? Então, a gente quer entender o porquê.
algo que nos estudos de metabolômica, quem estuda genética vai sentir falta, é que eles pegam grupos heterogêneos e aí eles fazem essa faixa de referência. Mas, por exemplo, se eu pensar, né, eu tenho alteração de glutationa, eu tenho deleção. Então, de repente, uma quantidade que tá ali menor, pra mim que tem deleção, ainda é boa, porque eu tenho deleção, entende? Agora, a mesma quantidade pra quem não tem alteração é ruim, entendeu? Então, assim, a qualificação, se eu pudesse qualificar esses biomarcadores de acordo com a interação com o gene, aí seria muito mais interessante, né? Quem sabe no futuro, né, gente? Porque é exatamente isso que eu tô falando. Você tem alteração de MTHFR, tem alteração da glutationa. Então, pra você, tá tudo bem ser mais baixinho, porque você já tem alteração. Agora, pra pessoa que não tem alteração e tá mais baixinho, tem alguma relevância um pouquinho maior, sabe assim? Então, o único gap aí que, né, eu acredito que, óbvio, que os pesquisadores, eles fazem o possível e tá tudo certo, mas é que não consideram o perfil genético. Então, não considerar o perfil genético quando a gente vai entender e fazer mais esses estudos de metabolômica, é importante, de qualquer maneira, fazer os estudos, divulgar os estudos e tudo mais. Mas para quem já estuda genética há um tempo, sempre a gente vai se perguntar, entendeu? E algo que é importante, por exemplo, com quem foram feitos esses estudos? Foram feitos com a população americana, por exemplo, que ou chinesa, que tem muito estudo, né? Porque eles competem lá entre eles. Então, a referência para eles pode não ser a mesma referência pra gente, entende? Até mesmo do ponto de vista de ancestralidade. A gente sabe que geneticamente não é a mesma coisa. Então, do ponto de vista até, como eu posso dizer, ambiental, né? Porque, por exemplo, se eu falei pra vocês que a metabolômica é a interação entre gene e ambiente, se eu tô, por exemplo, na Ásia, e a Ásia ali a gente tem mais o consumo, de chá verde, de soja, de boa qualidade, e aqui a gente não tem todo esse consumo, então os parâmetros de lá, por exemplo, de polifenóis, são parâmetros de catequinas, né? São parâmetros diferentes. Não dá pra comparar com o nosso, que a gente quase não tem consumo. Entendeu? Sobre isso. Então tem que ponderar, tem que estudar, tem que ver, tem que analisar. E é isso que a gente faz no nosso grupo de estudos. Então, o nosso grupo de estudos, ele serve pra isso. Quem é pipeline já tem acesso ao grupo de estudos, né? Todos os pipeliners têm acesso ao grupo de estudos e pode ter pelo tempo indeterminado, o tempo que eles quiserem continuar. É um benefício de ser pipeliner, certo? Então, quando a gente junta todas as informações, quando a gente junta todas as ferramentas em prol desse paciente, a chance dele ser assistido com muito mais precisão, com muito mais assertividade, com muito mais direcionamento, também é maior, né? Eu vejo muito isso. Hoje mesmo mandei uma mensagem para um laboratório aí, porque tem 2 pacientes que vão sair a metabolômica, e eu acho que eu tô mais ansiosa que elas, que eu quero ver. Sabe, eu quero entender, eu quero ver, eu quero estudar, eu quero analisar, quero passar para elas, então eu quero estudar junto com elas, eu quero, sabe, é isso. Então a gente se envolve, a gente se empolga, a gente fala, uau, eu vou nesse caminho com você eu tenho mais segurança de ir assim, com você essa liberdade que eu tenho aqui, olhando para todos os exames que me respaldam. Porque quando você não tem esse teste do paciente, você vai de acordo, ainda mais se for um paciente que tem ali alguma comorbidade, que você tem diretrizes por trás, óbvio que você se apoia nas diretrizes, mas você não consegue ter um passo ousado, sabe? Por quê? Porque tem um paciente que tem uma comorbidade importante, então tem que ter cautela também. Óbvio que todos têm que ter cautela, mas existem alguns pacientes que a gente não pode perder tempo. Eu vou ver se você responde essa vitamina D se eu aumentar um pouquinho. Não tem tempo para pensar que vai responder, sabe? Porque ele já tá com uma evolução importante, porque o quadro clínico tem demandas importantes, enfim. Aí com a metabolômica você já tem ali um respaldo um pouco mais seguro, sabe? Então você fica um pouco mais segura, um pouco mais seguro também de fazer essas intervenções. Perfeito! Hoje eu quis falar com vocês sobre os testes de metabolômica que estão disponíveis, como eu bem coloquei no início da nossa live. Vocês estão bem quietinhos, tem dúvidas sobre esse assunto? Me manda! Manda aqui, que eu tô aqui para responder. Manda aí que eu tô aqui para responder.
Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já fizeram um teste de metabolômica? Já viram o exame de metabolômica? Porque se vocês não viram o exame de metabolômica, eu fiz uma discussão do meu exame de metabolômica. Lá no meu YouTube tem uma discussão do meu exame. Eu fiz em algum momento, tô até abrindo aqui o computador aqui pra ver, mas como que vocês podem achar, mas eu tenho a discussão do meu exame de metabolômica. Deixa eu abrir aqui meu canal aqui pra ver. E é interessante, gente, por quê? Porque não é o único exame que tem, né? Mas vocês podem começar por ele, começar a pesquisar por ele, né? Deixa eu ver aqui como eu coloquei. Exame de metabolômica ou teste, né? Geralmente eu ponho teste. Deixa eu ver, ó. Muitas pessoas ainda não viram, né? Teste de Esse nome também, né, gente? Às vezes atrapalha no mão, assim, né? Teste metabolômica. Isso mesmo, ó. Eu coloquei, deixa eu ver quando foi. Há um mês, tá escrito aqui, ó. Análise prática do meu teste metabolômico, tá? Então, se vocês forem lá no YouTube depois, eu vou fazer uns stories e vou deixar um link melhor, né? Eu deixo um link pra vocês verem, porque é bem interessante, tá? Bem interessante. Não é o único que tem outros também, né? A ideia não é patrocinar nada, tá bom? Nenhuma, como é que fala? Nenhuma empresa, né? Divulgar nada, só pra mostrar mesmo pra vocês como funciona a prática, tá? Ó, a Silene nunca viu, a Joana tá encantada. Ai, gente, a Silene, pipeliner número 1 dos desafios de 2022, né? De novembro de 2022. Chegou chegando, a Silene. Ó, a Ruth falou assim, eu só dou um conselho. Quem puder, não perca a oportunidade de aprender. Com a Tati, que linda, obrigada. Em qualquer forma, né? No canal, não importa. Isso, Silene, precisa entrar em contato pra saber um pouquinho mais. No nosso GEMP, a gente sempre tem muito mais contato do que no próprio Pipeline, porque o Pipeline, como eu falei pra vocês, ele tem o principal objetivo de avaliar e de estudar mesmo genética, né? Nutrigenética, principalmente. Agora, o grupo de estudos não. O grupo de estudos tem o objetivo de estudar e de se aprimorar em metabolômica e agora em microbiota intestinal, né? Terminando a live, eu vou fazer aqui uns stories e vou colocar pra vocês o link, tá? Desse vídeo que eu tô vendo aqui. Ele tem 1 hora. Rapidinho vocês veem, né? Esse vídeo, porque eu fiz a análise ali, e aí eu mostrei, tem os slides e tudo mais. E aí vocês conseguem ver o exame de metabolômica, o meu exame no caso, certo? Beleza, gente? Muito bom, muito bom. Hoje nós falamos sobre o teste de metabolômica, as aplicações desse teste de metabolômica, como nós podemos diferenciá-lo da genética. Ele é complementar, ele não é mais importante ou menos importante. Vocês vão me ouvir falar muito mais de metabolômica aqui a partir de agora, né? Entrando 2023 com novos projetos, com novos objetivos mais amplos, crescimento. Vocês vão observar que a Tati vai falar bastante de metabolômica agora, a partir desse mês, mas com mais intensidade em 2023, certo? Mas por quê? Porque nós estamos em constante atualização e tendências aí, né, até do mundo científico, das pesquisas, é estudar cada vez mais metabolômica. A gente não ficar preso no nosso mundinho da genética, que é um mundinho maravilhoso, que é um mundinho que eu amo, que é um mundinho lindo, mas não ficar preso, tem que ampliar as oportunidades e aumentar cada vez mais as possibilidades para os nossos pacientes. Esse é o nosso grande objetivo e para quem trabalha com os alunos, como no meu caso, também para os alunos, porque uma vez que os profissionais estão atualizados, conhecem, eles também conseguem passar esse conhecimento e conseguem praticar com excelência, principalmente em benefício dos seus pacientes, né? Então, todo mundo ganha, a sociedade ganha, certo, gente? Então, muito obrigada, ó, eu vou deixar lá depois, então, o link lá do vídeo do YouTube, vou deixar pra vocês nos stories, tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha, certo? Combinado? Então, tá bom.
Beijo grande pra vocês, bora torcer amanhã pro Brasil, mas antes, uma boa noite pra todos, né? Um sono reparador pra todo mundo. Não é verdade, gente? Beijo grande, fiquem com Deus. Beijo. Ah, segunda-feira tem Cromatina Class. Não perca, tá bom? Não perca. Beijos. Tchau, tchau. Muito obrigada.